Bom dia, pessoal. Para quem eu ainda não conversei, hoje foi um dia um pouco atípico, né? Porque a gente eu tive o problema aqui em casa da queda de luz. Na verdade, não foi uma queda de luz, estava oscilando demais, as lâmpadas não acendiam direito, estavam meia fase, assim. Então o computador não conseguia ficar ligado, até tive que fazer alguns procedimentos aqui para a coisa ficar em ordem. Então não foi possível, pessoal, fazer aquela aula normal que a gente está acostumado, usar o Teams ali. E daí eu aqui agora, 10 horas da manhã, coisa normalizada, tudo certinho, vou gravar a aula para vocês, para a gente tratar do conteúdo. Tá? Como sempre, né, pessoal, fica aquela observação de que o meu contato está aqui para vocês, qualquer dúvida que tenham, qualquer pessoa que precisar, tem total liberdade para mim entrar em contato comigo para a gente esclarecer tudo que for necessário, tá? Mas eu vou fazer aquele mesmo procedimento de sempre, tá? Vou colocar essa aula lá no AVA, tá? E também vou disponibilizar essa aula, o link já vou passar para vocês devem receber essa aula via WhatsApp também, para que vocês tenham acesso e a gente tente suprir essa falha que aconteceu. Não é culpa minha, mas foi uma coisa que infelizmente aconteceu e a gente não pode fazer nada com relação a isso. Tá? Então, a aula de hoje, pessoal, a gente vai tratar da sequência da resposta do réu. Tá? Então, nós falamos, né, da resposta do réu. Peraí, que eu acho que eu peguei a aula errada, gente. Só um pouquinho. Peguei a aula errada. Tá? Só um pouquinho de enquanto vamos conversando aqui, enquanto eu mudo a aula que eu quero tratar com vocês. Então eu tinha aberto a aula de, como que eu vou dizer para vocês? Eu abri sem querer a aula de resposta do réu. Resposta do réu é o que a gente já tinha tratado na aula passada. Então, não é interessante falar isso novamente. O que eu preciso tratar com vocês? Efetivamente é da fase ordinatória, da sequência da resposta do réu. Teoricamente, falando de resposta do réu, os senhores já são bacharéis, né? E não existe o porquê, né, a gente nos preocuparmos com isso mais. Vocês já sabem qual é o conteúdo, tá? Então hoje a gente vai falar do que? Da fase ordinatória. Tá? Então, a fase ordinatória é a sequência da resposta do réu. Tá? Então, a primeira coisa que eu tenho que falar para vocês, né, que fase ordinatória é um nome que vocês vão encontrar hoje na maioria da doutrina. Tá? Então, a doutrina comenta, a doutrina fala em fase ordinatória, mas não é o que eu normalmente me refiro, não é o que eu estou acostumado, pessoal. Para mim, o que é mais comum se falar é a fase de saneamento. O que necessariamente é isso, pessoal? Então, para isso, dá para a gente puxar novamente aqueles bolsos simples que normalmente eu faço em sala de aula, já fiz no quadro várias vezes, em que o processo tem 5 fases distintas. Tá? Primeira fase postulatória, fase na qual as partes postulam em juízo, pedem em juízo o que pretendem. Então, é a fase na qual o autor faz o pedido e no qual o réu se contrapõe ao pedido, apresenta a sua resposta. Tá? Então, isso é o que? Fase postulatória. Na sequência, nós vamos ter esta fase, a fase ordinatória, a fase de pôr o processo em ordem. Muito conhecido, muito falado durante muitos anos e ainda utilizado, a fase de saneamento. Tá? Então, é a fase onde você arruma a casa, onde você coloca tudo certinho, tudo em ordem. Então, fase postulatória, fase ordinatória ou de saneamento e fase de instrução. O que é a fase de instrução? Fase de produção de provas. Tá? Quando o processo chega na fase de instrução, é onde o juiz vai colher elementos para formar seu convencimento, onde as partes têm que juntar provas para convencer o juiz de que o que elas estão falando é o real, é o que realmente interessa. Então, fase de instrução. Tá? E daí nós vamos chegar na fase decisória, que consiste em um ato do magistrado, que é prolatar a sentença, tá? Fase decisória e fase recursal. Nós temos 5 fases no processo. Nós já falamos da fase de postulatória, que é um pouco mais complexo, por conta da peculiaridade de vários institutos
que são tratados antes de chegar nela. Daí a gente falou da inicial e contestação, que são as peças fundamentais do processo, e daí a gente tem fase originatória, fase de instrução e fase decisória. Dali para frente não é nosso tema mais, tá ok? Então, é disso que a gente tem que falar, tá? Na fase originatória, na fase de organização do processo, quando a gente fala na fase de saneamento, a fase é onde você retira aquilo que não é interessante para o processo. Então, sanear, o que é sanear uma cidade? Tirar a sujeira, tirar a impureza, tirar o esgoto, tirar o que não presta. Na fase de saneamento do processo é a mesma coisa, você vai corrigir, você vai tirar as imperfeições do processo. Fase de sanar, de corrigir o processo. Então, o que pode acontecer? Várias coisas podem acontecer nesta fase do processo. Então, nós sabemos, teoricamente, veio o autor, entrou com a inicial, foi marcada uma audiência de conciliação, esta audiência de conciliação foi frutífera, abriu-se o prazo de resposta, e é nesta situação que nós estamos, tá? Então, o que pode ter acontecido? O réu não ofereceu resposta e a revelia produziu seus efeitos, ou seja, reputos são verdadeiros os fatos alegados pelo autor. Então, pode acontecer isso. Segunda, o réu pode ter oferecido resposta e a revelia não produziu efeitos. Por quê? Porque é um ausente, porque é um menor, porque é um direito sobre o qual não se aplicam os efeitos da revelia. Então, a gente tem alguma coisa relacionada a isso que aconteceu. Então, como é que eu vou tratar com essa situação? Terceira possibilidade do que pode acontecer na fase de saneamento. O réu contestou alegando fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito. Tá? O que acontece nessa situação? Nesta situação nós temos um procedimento claro. Tá? Contestou alegando um preliminar, aquelas defesas processuais que devem ser tratadas no início da contestação. Tá? Então, alegou que é um preliminar, tem um procedimento específico para fazer com relação a isso. Alegou, contestou e não falou nada relacionado àquilo que está tratado ali em cima, somente tratou do mérito da causa, basicamente fez uma negativa geral, aquela contestação que normalmente o advogado lativo vai fazer, né, ou que um defensor público vai fazer. Então, só uma negativa geral, dizendo é tudo mentira, tá? E não tem necessidade de produção de provas, tá? Outra situação, o juiz vê a defesa e naquela defesa ele verifica que algum dos que foi contestado algumas coisas e outras não, né? Por exemplo, a relação de investigação de paternidade acumulada com pedido de alimentos, o sujeito vem lá dizendo assim: olha, eu não tenho como pagar alimentos. E ele não nega que é pai. Então, o que aconteceu? Existe um dos pedidos é incontroverso e a questão da possibilidade de pagamento dos alimentos é controversa. Então, esta situação, pessoal, neste caso, o objetivo, nós temos aí uma situação que deve ser tratada de uma forma diferente. Algum dos pedidos é incontroverso, tá? E quando não cabe em nenhuma possibilidade, em nenhum caso, o julgamento antecipado de mérito. O processo tem que seguir regularmente. É outra situação, né? Ele nega, ele alega fatos novos, ele pede a produção de provas, é aquela contestação que não é genérica, que é bem específica e que prescinde de uma série de situações, tá? Uma série de coisas para ser levado adiante. Então, teoricamente, assim, pensando de uma forma bem abrangente, o que pode acontecer num processo é isso. Ou o sujeito contesta ou não contesta. Ou, se ele não contesta, aplica a revelia ou não aplica a revelia. E diversas coisas diferentes que podem estar presentes, diversas espécies diferentes de defesa que podem ser alegados pelo réu no processo. Tá? Então, são essas as situações, são destas coisas que nós falamos. Tá. Aqui nós vamos mencionar um pouquinho, pessoal, o que é cada uma destas defesas, tá? O que é cada uma destas situações. Então, revelia e o julgamento antecipado de mérito. O que é isso? Se não houver controvérsia nenhuma, né? Se não tiver nenhuma dúvida com relação a tudo que foi alegado, então o sujeito foi citado regularmente, é maior, é capaz, é direito sobre o qual pode se aplicar os efeitos da revelia. O que vai acontecer no processo? Ele vai partir para julgamento direto, tá? Então, é o julgamento antecipado do processo, tá? Não pode haver
nada de diferente, nada de novo, tá? É, não há necessidade de que o autor especifique as provas, tá? Não tem o porquê eu pensar em produção de provas se houver o julgamento, se existe a possibilidade do julgamento antecipado direto, tá? Por quê? Porque não existe controvérsia. Então, foi feita uma inicial, contou uma história, e nesta história o processo não foi contestado, então aquela história, aqueles fatos são incontroversos. Quer dizer necessariamente que porque aconteceu a revelia, o processo vai ser julgado procedente? Não. Por quê? Porque o juiz vai apreciar esses fatos e pode ser que o entendimento do magistrado sobre os fatos não coincida exatamente com aquele que o autor colocou na petição inicial. Então, se os fatos, no entendimento do magistrado, não justificam o pedido formulado, a ação poderá ser improcedente. Mas isso é uma exceção à regra. Tá? Então, normalmente, quando você tem revelia e a causa de pedir é fática, o processo normalmente é julgado procedente. Pode ser diferente? Pode ser diferente. O que a gente pode ter ainda, pessoal? Pode acontecer a revelia e não existir a presunção, ou seja, não existir, o juízo não possa aplicar o efeito da revelia. Por quê? Porque a conta é um ausente, não foram revelados todos eles, um deles apresentou defesa, só aqueles, é um direito, por exemplo, aí de natureza que não cabe o efeito da revelia, por exemplo, uma ação de alimentos, uma ação de exoneração de alimentos, que o sujeito sabe que não vai ter direito mais àqueles alimentos e nem vai ao processo para se defender. Quando ele nem vai ao processo para se defender e é uma ação de alimentos, pela natureza do direito que está sendo discutido, não cabe a aplicação dos efeitos da revelia. Então, nessa situação, quando não cabe a aplicação dos efeitos da revelia, o juiz vai ter que pedir para que o autor especifique as provas, tá? Para quê? Para que o juiz forme a sua convicção. É uma situação assim bastante sui generis e que na sequência eu volto a chamar vocês para falar com isso. Vejam lá o que diz o 348. Se o réu não contestar a ação e o juiz verificar a inocorrência dos efeitos da revelia previsto no artigo 344, ordenará que o autor especifique as provas que pretende produzir na audiência se ainda não tiver indicado. Então, o que acontece? Houve a revelia, aplicou os efeitos? Ótimo, não precisa produzir prova. Agora, houve a revelia, mas não é aquele caso onde pode ser aplicado o efeito da revelia, ou seja, não é aquela situação na qual eu posso reconhecer por verdadeiros os fatos alegados, o juiz deve dar uma oportunidade ao autor da ação explicar como que ele vai provar aquilo que está constando da petição inicial. É uma exceção à regra? Sim, pessoal. É uma exceção à regra, é uma situação sui generis. O 348 é um dos poucos artigos que nós vamos ter na legislação hoje, falando da especificação de provas da forma que ela sempre aconteceu no Código anterior. Ok? Sempre no processo ordinário do Código de 73, nós tínhamos essa regrinha dizendo que chega um momento, o juiz olhava para as partes e pedia para especificar provas, como se faz nesse caso aqui da revelia sem aplicação dos efeitos. Acontece assim hoje? Não, mudou um pouquinho. A gente já chega a falar sobre isso, faz parte de um dos slides na sequência, tá? Mas vocês têm que entender. Aconteceu revelia? Beleza. Aplique seus efeitos, vai julgar antecipadamente o processo. Porque o que é julgar antecipadamente o processo? É dar a sentença de imediato, logo após a apresentação da defesa ou da não apresentação da defesa. Por quê? Porque eu não preciso da fase de instrução, eu não preciso produzir provas. Então, quando alguém falar para você julgamento antecipado do processo, é um processo que foi julgado, a fase postulatória, fase ordinatória, julgamento. Por quê? Basicamente, o julgamento é proferido na fase de saneamento, na fase ordinatória. Por quê? Porque eu não preciso produzir provas. Então, eu pulo essa fase do processo. Por isso, a gente chama de julgamento antecipado do processo. Nos casos da revelia, normalmente o julgamento é antecipado. A exceção à regra é quando não se aplicam os efeitos da revelia, que daí eu tenho que dar a oportunidade para o autor produzir provas e eu pergunto para ele como que você quer produzir essas provas. Tudo bem? Estou sendo assim até um pouco redundante, tá? Mas é um tema que é bastante importante.
peço desculpa até por não ter conseguido dar essa aula online como a gente normalmente faz, tá? Bom, réplica, pessoal. Réplica é uma palavra assim que vocês não necessariamente vão encontrar dentro do Código de Processo Civil. Tá? Não existe o termo réplica não é um termo comum, vocês não vão encontrar isso dentro do código. Réplica é aquela situação, o autor argumentou no processo, vem o réu, apresenta sua defesa, dependendo do que estiver no conteúdo da defesa apresentada, vai justificar se é a oitiva do autor ou não. Ok? E é disso que nós estamos falando. Então, é necessário ouvir novamente o autor ou não? É o caso de réplica. Então, falou uma vez, falou o autor. Se for falar de novo, a gente está falando de réplica. É disso que eu estou falando, é dessa peça. Na prática, pessoal, eu vou dizer para vocês aqui quando necessariamente que deve o magistrado utilizar-se da réplica. Né? Quando que justifica nova argumentação do autor. Quando que, para manter o contraditório, o autor tem que falar novamente. O que eu vou dizer para vocês é o que deve acontecer. Na prática, é assim que acontece? Não. Na prática, o magistrado fica dizendo assim, diga o autor, diga o réu, diga o autor, diga o réu, até um determinado momento em que ele resolve dar sentença. Tá? Então, não são todos os magistrados que aplicam essa regra de forma pontual, de forma precisa. Tá? Normalmente ele dá oportunidade para todo mundo falar sobre todo mundo e vai enrolando o processo enquanto dá. São poucos os magistrados que levam o processo à risca e chegou o momento de dar sentença, ele dá a sentença prontamente. Não é uma crítica a magistrados, o volume de trabalho que eles têm é uma coisa absurda, então é normal que eles façam isso. Tá? Mas quando que eu vou justificar? Eu tenho 3 situações aonde eu vou justificar a apresentação de réplica. Primeiro, quando existe alegação de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito. Ou seja, o sujeito diz assim, o Edi me deve. Fato impeditivo, o Edi diz assim, olha, essa dívida é de jogo, não pode ser cobrada na justiça. Fato impeditivo, a lei não aceita isso. Isso é um fato novo. Quem tem que provar? Sou eu. Mas ele tem que alegar porque isso é completamente diferente da história que ele tinha falado. Tá? Então, fato impeditivo. Fato modificativo. Ele alega, o Edi me deve. O Edi diz assim, mas o negócio que você me vendeu não funcionou, eu gastei metade do que eu paguei para consertar, então eu não te devo tudo. Segunda situação, fato modificativo. Terceiro, fato extintivo. Ele diz assim, o Edi me deve. Eu falo, não devo, já paguei. Está extinta a obrigação, está aqui o recibo. Tá? Então, nesta situação, onde existe a alegação na defesa apresentada de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito, existe a justificativa para a apresentação de nova a argumentação do autor. Então, existe a ligação na contestação do efeito impeditivo, modificativo, extintivo do direito, eu vou ter que ouvir o autor novamente. Isso é padrão. Tá? Alegação de defesa preliminar. Nós falamos na contestação, pessoal, que se o sujeito pode defender do mérito da causa e pode se defender processualmente. Se ele a defende processualmente, se ele diz que o autor, ao fazer a petição inicial, trabalhou em erro por algum motivo, tá? Então, nesta situação, essa argumentação de alegação de falha processual, de alegação de preliminar, justifica por si só a oitiva do autor para justificar. Por que você fez desse jeito? Tá? Na maioria das vezes, naquele caso das preliminares dilatórias, para que ele conserte, né? Mas sempre vai justificar, sempre vai prescindir da nova oitiva do autor, o que a gente chama de réplica usualmente. Terceira situação, pessoal, se com a defesa veio qualquer meio de prova, veio qualquer documento, tá? Automaticamente, pelo princípio do contraditório da ampla defesa, eu tenho que dar oportunidade para que a outra parte se defenda. Então, juntou documento, tem que ouvir a outra parte, necessariamente. Então, eu tenho que fazer isso, contraditório e ampla defesa. Isso vai acontecer no processo como um todo, tá? Estamos falando aqui da réplica, aquela manifestação que deve ser ou não apresentada após a contestação. Então, havendo alegação de fato impeditivo, modificativo, extintivo do direito, réplica. Havendo alegação de defesa preliminar,
réplica, havendo juntada do documento, réplica. A juntada do documento, pessoal, não só no caso da contestação, mas em qualquer fase do processo. Se uma parte juntar no documento, juntou uma prova no processo. Se juntou uma prova no processo, pelo princípio do contraditório da ampla defesa, o juiz deve, se acatar aquele documento, aceitar que aquilo seja juntado, deve dar vistas à outra parte. Ele só não vai dar vista à outra parte quando ele olhar para o sujeito e dizer, isso aqui não tem nada a ver, desentranha no processo. Se ele aceitar que fique no processo, necessariamente ele vai pedir vistas à outra parte, por quê? Por princípio do contraditório e da ampla defesa. Voltando para a regrinha que nós falamos na aula passada, quando que eu aceito a juntada do documento fora da contestação ou fora da inicial? Quando existe, eu não tinha acesso àquilo antes, ou quando aquilo tornou-se controvertido posteriormente, ok? Então são, ou por questão de direito público, pode ser juntado, pode ser alegado a qualquer momento. Então, essas três situações justificam a juntada posterior do documento. Lógico, na prática, para evitar problemas, os magistrados também não são ferrenhos em negar a juntada do documento. Normalmente, ele simplesmente pede vistas a outra parte, e mesmo que aquele documento não se enquadre dentro dessas três situações, normalmente se aceita. No entanto, não é o correto. Vocês têm que aprender aqui o que é correto. O correto é só faz réplica nessas três situações: alegação de fato impeditivo, modificativo sentido do direito, alegação de defesa preliminar ou juntada do documento. Se o magistrado fica pedindo para todo mundo dar opinião sobre tudo que é feito no processo, é um erro do magistrado e vocês não veem o caso. Não tem que ser estudado aqui. Eu só estou relatando que isso acontece. Beleza? Bola para frente. Tréplica, pessoal. O que seria tréplica? Quando que eu vou ouvir daí o réu novamente? Né? Quando acontecer as mesmas situações, tá ok? Então, mas daí por conta daquele negócio, na réplica o autor juntou um documento novo, daí aquilo vai ter que ser analisado pelo réu novamente, porque ele tem, pelo princípio do contraditório e ampla defesa, que se justificar. Naquela alegação do fato que veio o autor, daí na réplica veio a alegação de fato impeditivo, modificativo e extintivo do direito. Uma outra viés, daí isso vai justificar que existe tréplica, tá ok? Então, mas isso é comum? Não, isso não é comum. Nós não estamos em júri, pessoal, onde um fala uma coisa, o outro fala uma coisa, tem réplica, tréplica. Não é um júri popular. É um processo objetivo. E eu só justifico a oitiva novamente, a nova argumentação, e por isso que a inicial e a contestação tem que ser muito bem feitas, por conta do princípio da concentração, onde todos os argumentos devem estar lá. Eu não fico dando aso a réplica e tréplica por conta de qualquer coisa. Na prática, às vezes, isso acontece quando o magistrado é de má qualidade técnica, tá? E isso acontece bastante, até porque para eles é cômodo que isso aconteça. Mas não é sempre que eu justifico, são só nessas três situações. Tanto para a réplica, quanto para a tréplica, tá? Por quê? Para manutenção do contraditório da ampla defesa no processo. Negativa geral, pessoal. Negativa geral é quando eu olho, o cara alega um negócio e eu digo assim, não, tá louco? Isso aí não é verdade, não devo nada disso, não aconteceu isso, tá? Negativa geral, eu digo, não, isso não aconteceu, prove. Então, se eu só nego, pessoal, eu não alego um fato novo, eu não alego fato impeditivo, modificativo, não alego defesa processual, não junto documento nenhum. Se vamos falar bem objetivamente, aquela defesa do advogado dativo que está um pouco preocupado com o desenrolar do processo, tá? Se é aquela defesa genérica, absolutamente, por negativa geral, daí não existe justificativa para tréplica. Por quê? Porque não alegou nada de novo, porque não alegou nada processual e porque não juntou nenhum documento. Então, simplesmente não, isso não aconteceu. É um argumento? É uma defesa? Sim, obviamente que é uma defesa. Isso faz com que o autor permaneça com todo o ônus processual e tenha que provar tudo que ele alegou de fato na inicial. Então, serve a defesa genérica? Serve bastante, pessoal. E em muitos casos você tem que pensar quais são as provas que você tem para ver o que você vai alegar, principalmente em defesas trabalhistas, pessoal. Eu já trabalhei muito tempo com defesa trabalhista e às vezes o melhor negócio é você dizer assim, na condição da empresa, não, isso não aconteceu, prove que aconteceu isso, tá louco? Isso ele nunca fez isso na vida. Né? Daí o cara não tinha testemunha, todo mundo que trabalhava com ele continua trabalhando na empresa, ele não consegue provar.
né? Então eu tenho que pensar nos argumentos que eu faço ao fazer a defesa por conta do ônus da prova. E muitas vezes a negativa geral é uma negativa, é uma defesa boa. Ok, pessoal? Então muito cuidado com relação a isso. Outra coisa com relação à réplica que pode ser mencionado, pessoal, é que quando existe a possibilidade da apresentação de réplica, a réplica deve se pautar sobre estes pontos, né? Sobre o fato novo alegado, sobre a defesa preliminar ou sobre o documento juntado. Na prática, muito difícil você encontrar um advogado que fale sobre isso. Tá? Quando vem réplica para ser feito, normalmente a gente vai lá e fala tudo de novo, tá? A gente pega e fala assim, pega inclusive aquelas coisas que o sujeito se defendeu por negativa, por coisa assim, se fala tudo e diz, ó, o cara nem falou disso, nem argumentou, o cara nem se deu bola, tá? Então você vai para um advogado, você vai fazer aquele papel do advogado do diabo, realmente todo advogado faz, e ao apresentar a réplica, ele é muito difícil, desconheço quem faça tecnicamente e que só se atenha àqueles argumentos que realmente justificam, que são esses três. Normalmente a gente vai fazer a réplica, a gente fala de tudo novamente, a gente argumenta tudo novamente, a gente aproveita para colocar o dedo em todas as falhas da defesa, dizer assim, olha, ele não falou disso, ele não falou disso, isso aqui ele confesso. É o momento de falar disso? Não é o momento de falar isso. A réplica é só para tratar desses três elementos. Mas ninguém vai perder uma oportunidade de falar no processo tudo aquilo que é interessante para o seu cliente. Tudo bem? Isso é certo? Isso é bonito? Não. É assim que funciona. Isso é técnico? Não. É assim que é a prática processual. Tranquilo? Então vejam lá. Regularização, pessoal. Regularização é uma outra situação. Então, quando o processo existe alguma irregularidade, algum vício, algum problema, uma falta de procuração, pense em qualquer um daqueles problemas que a gente pode mencionar como preliminar dilatória. Né? Faltou a apresentação de uma calção, faltou um documento necessário para a representação da empresa, faltou qualquer coisa. Tá? A petição inicial não esclareceu alguma coisa, não colocou a data, não pediu. Então, alguma coisa que faltou no processo que pode ser regularizado, e dentro disso nós podemos pensar desde coisas elementares até todas aquelas defesas processuais, todas aquelas preliminares dilatórias que nós mencionamos na aula passada, e a parte deve ter um prazo, né, nunca superior a 30 dias para corrigir isso. Então, isso seria o período de regularização. Especificação de provas, pessoal. Quando que tem a especificação de provas? Então, hoje nós temos uma nova regra. Tá? Falando da nova regra, não faz sentido eu colocar uma expressão assim para os senhores dizendo a nova regra diz isso, se eu não falar da velha. Tá? Por que eu coloco isso, pessoal? Porque eu achava a velha muito mais legal, muito mais funcional, né? O problema de você ser velho é isso, você acha as coisas antigas mais legal, né? Eu dizia antigamente que a coisa era joia, né? E mais ou menos é isso que eu vou fazer agora, né? Então, como que funcionava no processo ordinário do código anterior a especificação de provas, tá? Mesma coisa do que nós estamos falando, inicial, contestação, né? Lá era diferente, depois da contestação, que era a audiência de conciliação. Mas era inicial contestação, e o juiz dava uma olhada para o processo e dava um despacho dizendo assim, especifiquem as partes das provas que pretendem produzir. Por que era feito nessa fase? Porque o autor já viu o que a defesa estava falando, já tinha uma ideia de quais eram os fatos controvertidos e pedia a produção de prova. Então dizia, olha, eu quero ouvir testemunha, eu quero perícia, e eu quero que o senhor faça uma inspeção judicial. Vamos entrar no mérito do que é cada uma das coisas, né? Porque é a sequência da nossa disciplina, tá? Antes de terminar o semestre, a gente vai tratar disso, o que é muito elementar. Tá? Mas eu especificava as provas. Tá? Tinha um momento que o processo parava e o juiz perguntava e as partes juntavam uma pecinha. Por quê? Porque ele chegava na hora de sanear o processo, de organizar o processo, o juiz sabia o que as partes pediram. Basicamente, se era um troço que só provava por testemunha, era importante o juiz pedir para as partes especificar, porque às vezes o cara não tinha testemunha. Daí adiantava o juiz especificar que eu quero prova testemunhal se o sujeito não tinha testemunha. Então, esta fase do processo era muito interessante, tá? Era uma coisa que existia.
Mas, no Código de 2015, o legislador, imbuído por um espírito de humanidade, de entender que existe uma cooperação entre as partes, tal, e toda aquela coisa, ele criou uma nova regra. E daí eu vou dizer para vocês, será que a nova regra funciona? A nova regra diz assim, em vez do juiz perguntar, né, quais as provas que vocês querem, especifiquem as provas que pretendem produzir, o magistrado, na cabeça do legislador, ele deve convidar as partes, convidar os advogados a participarem não de uma audiência necessariamente, mas trocarem uma ideia e colaborarem juntos para a discussão de quais são as provas pertinentes a serem produzidas no processo. Ou seja, é uma audiênciazinha. O legislador prevê uma reuniãozinha entre as partes e o juiz, né, para ver como que vão provar as coisas. Funciona, gente. Não vi funcionar até hoje. Então, o Código de 2015 é recente, mas cooperação entre as partes para discutir quais as provas que são pertinentes de serem produzidas no processo foi uma ideia do legislador que apareceu no Código de 2015 e obviamente que não funciona, por quê? Porque uma parte quer dificultar a vida dos outros, da outra. Tá? Então, se a outra parte não consegue provar um negócio, eu vou pedir para que ela prove. Se ela não consegue justificar uma coisa, eu vou pedir um documento querendo que aquilo justifique. Tá? Por quê? Porque a função do advogado é dificultar o trabalho da parte contrária. Então, por mais que seja um princípio básico do processo, seja esculpido lá nas partes iniciais do Código de Processo Civil, que deve haver a cooperação, que deve ter boa fé, que deve ter tudo isso no processo, a gente sabe que advogar é o contrário de tudo isso, né, pessoal? Então, infelizmente, advogar não é uma coisa bonita, né? Se você quiser fazer tudo isso, você vai fazer seminário e vai virar padre, né, e não advogado, pessoal. Então, efetivamente, a nova regra, pensando em uma discussão ampla das partes com o magistrado para perceber qual que é a melhor forma de provar as coisas no processo, de especificar as provas, criar essa fase, criar uma audiência, não funciona. Por quê? Porque efetivamente não existe cooperação entre as partes. Da onde que eu vou cooperar com o advogado da outra parte? Não é o meu interesse, não é o meu objetivo. Eu quero mais que ele se ferre, eu quero que o rabo dele pegue fogo e o bombeiro esteja em greve. De preferência no momento da audiência, porque ele não possa ir perca por revelia, né? Perca por confissão. Então é assim que funciona na prática. Então a nova regra, que não prevê mais no processo a fase de especificação de provas, na minha sincera opinião, é um erro, é uma ingenuidade do legislador, porque as partes não trabalham desse jeito. As partes trabalham em um conflito e não em harmonia. Ok? Então, a regra antiga, onde o juiz perguntava quais as provas que pretendem produzir, e os advogados juntavam uma petiçãozinha simples dizendo quais as provas que pretendem produzir, simplesmente servia para dizer quais são as provas que eles conseguem produzir. E os juízes julgavam a fase ordinatória, dava o despacho saneador, levando em consideração o que as partes diziam que podiam produzir de prova. Isso foi tirado do processo, não existe mais a previsão legal dessa petição, porque o legislador imaginou que o juiz deveria fazer isso em conjunto, harmonicamente entre as partes. Só que isso não existe. Tá? Isso é um faz de conta que não existiu até hoje. Então, funciona? Não, não funciona. Tá? Além disso, pessoal, o que aconteceu na prática, tá? Antes de entrar nessa exceção, antes de entrar, antes de entrar nessa exceção ali, pessoal, eu respondo a pergunta para vocês. A nova regra funciona? Não, a nova regra funciona. O que tem que ser feito na prática? O que está acontecendo na prática? Está se aplicando a regra antiga, tá? A maioria dos magistrados ainda estão dando um despacho dizendo assim, especifiquem as partes, as provas que querem produzir. Por quê? Porque isso simplifica de uma forma absurda o processo. Tá? Lógico que o ideal era ter tempo para todo mundo sentar e conversar amplamente diversas vezes. Se fizesse isso, podia ser que neste momento as pessoas caíssem a ficha do que elas vão poder provar ou não e elas acabassem concordando ou não com um acordo, com o processo propriamente dito. Mas infelizmente não é assim que a coisa
resolve-se. Exceção, pessoal, a exceção que eu estou dizendo é aquele 348 lá da revelia, né? Então é essa petiçãozinha dizendo especifique as provas que pretende produzir. No processo atual só está previsto no caso de revelia sem aplicação de seus efeitos, que é aquilo que a gente falou lá no passado. Então, aconteceu a revelia e não se aplica os efeitos da revelia, é o momento em que o juiz deve pedir para que a parte especifique as provas que pretende produzir. Na prática, isso tem sido feito em todos os processos, como era a regra geral do procedimento ordinário antes do Código de 2015, porque funciona super bem. Tranquilo? O que mais, pessoal? Julgamento conforme estado do processo. Tá? Quando a gente fala julgamento conforme estado do processo, é aquela situação onde o magistrado vai ou não, né, tem algumas possibilidades do que pode acontecer. Então, são termos assim comuns que nós estamos tratando. Vejam aqui, ó. Falamos especificação de provas, o que é especificação de provas, regularização, o que é regularização, o que é réplica. Então, nós estamos mencionando assim cada um dos termos que são comuns nesta fase do processo. Estou colocando ali para vocês que vocês fiquem cientes. Então, esta primeira parte da aula nada mais é que um glossário para que vocês tenham uma ideia de tecnicamente o que está acontecendo no processo. Então, especificação de provas, já sabemos como funciona. Julgamento conforme estado do processo. Então, o julgamento conforme estado do processo, teoricamente, tem algumas possibilidades. Primeiro, o que pode acontecer no julgamento conforme estado do processo? O juiz extingue o processo. Por quê? Porque é uma das hipóteses do 485, onde ele deve extinguir o processo em julgamento do mérito. Tá? Bem explicando para vocês. Veio o processo, chegou nessa fase, apresentou contestação. É o caso de réplica? Vê a réplica. Tá? Tem alguma coisa para corrigir no processo? Tem alguma regularização para ser feita? Pede para que a regularização seja feita. Tá? Da especificação de provas. No código atual não prevê a especificação de provas. O juiz vai fazer isso porque é bidu, porque conversou com as partes. Na prática, eles perguntam, mas é uma coisa que deve acontecer. Então, primeiro, veio a contestação? Réplica, se é o caso de ter réplica. Tem alguma coisa para consertar? Faz a regularização do processo. Daí, vai ver se como que vai fazer a especificação de prova. Você vai pedir alguma coisa ou vai deixar para decidir sozinho lá na frente, ou vai fazer uma audiência entre as partes para regularizar isso. Então, sequência do que está acontecendo. Então, réplica, regularização, especificação de provas. Coisas bem objetivas que podem acontecer no processo. Daí, quarto, vencemos essas três situações, julgamento conforme estado do processo. Julgamento conforme estado do processo é olhar para aquelas alegações, para aquela situação, para o que foi postulado pelas partes e dar uma solução. Existem 4 possibilidades nessa situação. Primeiro, o juiz extingue o processo. Por quê? Porque falta condição da ação, não é parte legítima, tinha uma preliminar peremptória que foi reconhecida, tinha uma preliminar dilatória que não foi resolvida. Tá? Então, o juiz, por conta de alguma situação que justifica, extingue o processo em julgamento do mérito. Segunda situação, o juiz, na fase de julgamento, conforme o estado do processo, verifica que não precisa produzir prova e dá a sentença de imediato, julgamento antecipado. Quando, por exemplo, aconteceu a revelia com a aplicação de seus efeitos. Tá? Ou é uma questão única e exclusivamente de direito da qual não se produz prova. É uma ação onde eu estou brigando com a prefeitura por conta do IPTU, dizendo que o meu imóvel não é urbano, é rural, e eles estão querendo cobrar IPTU. E tem que produzir prova testemunhal, tem que ter audiência, instrução e julgamento? Não, vem tudo documentalmente provado. Audiências, processos tributários têm essa característica. Normalmente eles são julgados por meio de julgamento antecipado. Então, não precisa de prova, julga antecipadamente. Aqui é novidade, pessoal. Tá? Por que novidade? Porque antes do Código de 2015, ou ele extinguia, ou ele julgava inteiro, ou ele determinava a instrução. Então veja ali, ó, o quarto elemento, pessoal, verificando a necessidade de produção de provas, ele inicia a fase de instrução. Tá? Ele dá o que a gente chama de despacho saneador. Então, o que o juiz pode fazer nessa fase de julgamento conforme o estado do processo? Ele, primeiro, ou ele extingue, ou ele julga, ou ele manda para a instrução. Ele vê assim, ó, foi pedido essas provas, eu quero que produza a prova assim, assim, assado.
tá? Então, são as três possibilidades. Então, ou ele extingue, ou ele julga, ou ele manda para a instrução processual. A instrução processual começa com o despacho saneador, que a gente vai falar sobre ele, tá? Mas são umas três situações claras que a gente tem. A terceira ali, ó, julgamento antecipado parcial do mérito. Isso não existia previsão legal, pessoal, antes do Código de 2015. Por quê? Porque antes do Código de 2015, a única coisa que julgava o mérito do processo era a sentença. Então, por mais que estivesse resolvido parte do processo nesta fase, nós precisávamos da sentença para que a coisa ficasse concluída, para que resolvesse integralmente. Imagine aquele exemplo, assim, bem grosseiro, né? Bem simples. Ação de investigação de paternidade com pedido de alimentos. O cara não contesta que é pai e só contesta dizendo que não tem como pagar alimentos. Primeiro pedido é incontroverso. Chegou nessa fase aqui, o que o juiz podia dizer? Ó, é pai. Então, isso está resolvido, está julgado, não foi contestado. Só vamos discutir daqui para frente quanto que ele vai ter que pagar de alimentos. Nada, aí a gente vai ter que oficiar a Receita Federal, ver quanto que ele recebe, empregador, ver toda aquela coisa arada, apreciar qual é a despesa que a criança tem para se manter. Então, a gente vai ter uma instrução processual, produção de provas com relação ao valor dos alimentos. Mas nós não precisamos ter instrução processual com relação a um pedido que é a paternidade, porque a paternidade não foi negada. No sistema do código anterior, eu precisava ir com o processo até a fase de sentença, e na fase de sentença julgava-se isso e julgava-se os alimentos. Hoje não. Hoje o juiz pode dar uma decisãozinha simples, uma decisão interlocutória, fundamentar, obviamente, e isso já julga o mérito. Isso já pode sair um ofício lá para o registro de nascimento, dizendo, ó, verba aí, registra aí que o pai é fulano. Então isso já pode ser feito. Então não existia julgamento de mérito parcial antigamente. Não existia nesta fase do processo possibilidade de julgar um pedaço. Isso aconteceu apenas no Código de 2015. Então, julgamento conforme o estado do processo hoje, tá? Isso é uma coisa substancial que mudou para melhor, ficou funcional. O julgamento conforme o estado do processo tem 4 possibilidades. Primeira possibilidade, extingue o processo. Segunda possibilidade, julga tudo, porque não precisa produzir prova nenhuma. Terceiro, pega aquela parte que é incontroversa e julga aquilo e fica discutindo só o que falta. Terceiro, não tem nada que possa ser julgado, não tem nada que possa ser extinto, vai discutir tudo, vai provar tudo, e lá no final o juiz dá uma sentença, tá? Como era a regra geral antiga. Pode hoje, inclusive, extinguir um pedaço, julgar um pedaço e discutir um pedaço. Então, pode ser feito dessa forma? Pode, perfeitamente. Tá? Então, isso não podia antes. Essas decisões contundentes, isso que resolvia o mérito do processo, só acontecia, pessoal, na fase final. Quando que eu extingo o processo, pessoal? Quando acontecer aquelas situações previstas no artigo 485. Não vou rever uma por uma, pessoal, mas só comentar rapidamente, tá? Então, quando o juiz indefere a petição inicial, quando o processo fica parado por mais de um ano por negligência das partes, quando não promoveu uma diligência que era de sua... que você deveria fazer por mais de 30 dias, ausência dos pressupostos de constituição e desenvolvimento válido do processo, quando reconhecer a existência de perempção, litispenência, coisa julgada, quando verificar a ausência de legitimidade ou interesse processual, quando acolher a alegação de existência de arbitragem, tá? Quando homologar a desistência da ação, quando por morte da parte a ação for considerada intransmissível nos demais casos previstos nesse código, tá? E daí aqui todas as especificações. Teoricamente nós tratamos disso ao tratar da defesa. Ainda temos o 487 que vai dizer quando acolher ou rejeitar o pedido formulado. Daí aqui eu estou dizendo quando que haverá julgamento de mérito.
Então, quando que existe o mérito? Quando o juiz acolhe ou não o que foi pedido, quando se dir de ofício ou a requerimento a ocorrência de decadência ou prescrição. Decadência e prescrição é aquela situação, prescrição, pessoal, principalmente, é um instituto de direito processual, mas ele é reconhecido como julgamento de mérito, assim como a decadência, para impedir que a ação seja reproposta. Quando o juiz homologa acordo de precedência, transação, renúncia, qualquer uma dessas situações, também o processo vai ser extinto, neste caso, com julgamento de mérito. Tranquilo? Julgamento antecipado de mérito. Quando que o juiz faz? Tá? Quando o réu não contesta, que é o caso de revelia, e daí presume-se verdadeiros, ou quando não houver necessidade da produção de prova. É aquele processo que é meramente documental, é aquele caso que eu estou mencionando para vocês, processos de ordem tributária. Né? Processo de ordem tributária, você não ouve testemunha, você vê documentos, tá? Você, tá, juntaram documentos, sim ou não? Muito que eu posso ter é uma perícia contábil, mas que não é comum que seja feito. Então, processos tributários, por exemplo, normalmente não utilizam a instrução probatória. Vamos pegar processo previdenciário. Claro, muitos processos previdenciários vão avaliar qual é a condição do segurado. Não é o caso desses. Mas aquele onde você está apenas brigando com relação à aplicação ou não do fator previdenciário no seu benefício, é uma discussão única e exclusivamente de direito, como é o caso de 80%, 90% dos processos previdenciários. Não existe necessidade de produção de prova, não tem que provar nada, está tudo documentado, tá? Tem tudo documentado e é juntado na inicial ou na contestação pelo INSS. Então, esses processos, via de regra, são julgados antecipadamente, tá? O que mais, pessoal? Julgamento antecipado parcial, tá? Quando que eu posso fazer isso, né? Quando o juiz pode dar sentença quando existe alguma coisa que preenche aquele requisito. Então, dá uma sentençazinha, dá uma decisão interlocutória e não uma sentença, e resolve aquilo que é incontroverso, ou aquilo que já está cabalmente provado, aquilo que o juiz já tem convencimento suficiente para dar uma decisão, fundamentar essa decisão, resolver. Não precisa levar até a sentença. Ele pode dar uma decisão interlocutória e essa decisão interlocutória julgar o mérito parcial. Tá? Normal isso? Normal. Então ele pode dar uma decisão interlocutória, nessa decisão interlocutória pode extinguir um pedaço, pode julgar um pedaço e pode mandar a instrução de outro pedaço. Se ele fizer isso, qual é o recurso que cabe? Agravo de instrumento. Tá? Recurso que vocês vão estudar lá na frente. Então, feitas essas considerações, pessoal, nós chegamos, né? Então, a gente viu tudo que pode ser feito. E a gente vai falar um pouquinho sobre o saneamento e organização do processo. Né? O novo código fala assim, a nova sistemática fala assim. Então, o saneamento e a organização do processo deve ser feito por decisão interlocutória. Lógico, chegou nesta fase do processo, o juiz abre o processo e vai dar uma decisão dizendo, essa decisão com a cooperação das partes, né, com o auxílio das partes, né, ignorando que um quer furar os olhos do outro, né, então cooperação, né, falando da cooperação entre as partes, né, que existe ilusoriamente na cabeça do legislador, né? Na prática a gente sabe que isso não existe. Então, o saneamento e organização do processo, de acordo com a nova sistemática prevista no Código de 2015, leva em consideração que o processo deve ser reorganizado por meio de uma decisão interlocutória, feita com a cooperação das partes, que o juiz, se achar conveniente, deve convidar as partes para integrar e esclarecer suas alegações, trazendo maiores elementos que possam promover o saneamento e organização do processo. Tá? A partir do momento que você tem o saneamento do processo, você torna o processo estável. Tá? E aí o juiz vai verificar as provas necessárias para instruir o processo. Beleza? Então, é assim que você estuda saneamento do processo se você partir apenas da sistemática, apenas da visão posterior ao Código de 2015.
Nem mesmo os magistrados fazem assim, pessoal. Nem mesmo os magistrados pensam assim, ninguém pensa assim, porque na prática não funciona exatamente desse jeito. Por quê? Porque tem que organizar e tem que sanar? Tem, inegável. Tem cooperação entre as partes? Não, não tem, porque é um conflito. Tá? Infelizmente, o advogado é formado para brigar e não para cooperar. Tá? O advogado quer brigar, quer criar caso, quer criar confusão, quer dizer que está errado. Tá? Vocês não precisa ir muito longe. Pensa no que acontece dentro da sala de vocês. Qual é a natureza de vocês? Interagir, é brigar, é reclamar, é dizer que não está legal, está descontente, e não vai faltar sempre um, dois ou três, uma Fernanda da vida, né? Um Anderson da vida, um Álvaro da vida, falando, mas isso não está certo, e vindo, não sei o que e tal. Sempre vai ter alguém reclamando, falando alguma coisa. E no processo é assim, porque essas pessoas vão cada vez mais juntando argumentos, vão tendo a sua formação maior, e qualquer elemento que não seja absolutamente aceito por uma das partes vira um argumento. E é muito difícil você dizer que vai haver cooperação entre as partes para resolver o negócio. Tá? Então, essa questão do convite ali pode acontecer, particularmente advogo desde muito antes de 2015, não vi acontecer em nenhum processo. Ok? O juiz pode convidar as partes, não vi acontecer em nenhum processo até hoje. No entanto, pessoal, tem um negócio ali que é bem interessante, torna estável o processo. Então, a decisão de saneamento, pessoal, essa decisão interlocutória que vai necessariamente acontecer, ela torna estável. Quando a gente fala torna estável o processo, o que a gente está falando, pessoal? E isso realmente existe. Por que é importante? Eu tenho que pensar nos pedidos. Tem uma regrinha simples, que eu não sei se a gente falou, não sei se vocês lembram, tá? Mas que diz assim, quando que o pedido pode ser alterado pela parte? Então, primeiro, quando eu entro com o processo, antes da parte contrária ser citada, antes de formar o processo necessariamente, porque como que o processo se forma? Autor, juízo notifica o réu. A partir do momento que o réu está notificado, efetivamente eu tenho processo existente. Tá? Então o processo se fechou a partir do momento que existe a citação. Então, como que eu altero o pedido formulado? Né? Isso vem em encontro ao conceito de estabilização do processo, porque o processo está estável a partir do momento em que eu tenho os pedidos formulados e os pedidos não são mais mutáveis. Tá? Então, quando a gente fala o conceito de estabilização do processo, eu estou falando do que foi pedido. Como que eu altero o pedido? Antes da citação, livremente. Por quê? Porque só estou eu e o juiz no processo. Então, posso alterar quantas vezes eu quiser. Com a citação, eu posso fazer isso apenas com a concordância da parte contrária. Se a parte contrária não concordar, eu não posso. De que faz, Edir? Entra com um processo novo. Mas é contra a mesma parte. Entra com um processo novo, pede distribuição por dependência, porque o processo é conexo. E daí o juiz julga tudo no mesmo processo. Então não é inteligente para o réu negar. Não é inteligente para o réu negar. Para ele é interessante que seja discutido tudo de uma vez só. Depende da visão do advogado, depende de quanto o advogado vai cobrar para contestar essa nova ação. Então tem várias coisas que distanciam o mundo real do mundo perfeito que é previsto pelo legislador. Então, antes da citação, altera o pedido livremente. Após a citação, com a concordância da parte. Após o saneamento do processo, não altera mais o pedido. Por quê? Porque daí no saneamento do processo o juiz já resolveu todo o processo e só vai produzir prova. E não é legal mais mudar o processo nessa fase, porque daí o juiz perde o trabalho dele. Ok? Então, e quando acontece isso, do processo não poder mais ter os pedidos alterados, nem por concordância das partes, é que nós dizemos que o processo tornou-se estável. Tranquilo? Edi, mas acontece, você já viu na prática das partes concordarem com relação à alteração do pedido? Já. Tá? Só mencionando um exemplo. Uma vez eu fui para uma audiência de conciliação, não, processo de alimentos.
Tá? Era o interior do estado, que era lá em Dois Vizinhos, era longe pra cacete. Né? O sujeito casou lá, veio embora pra cá, e daí a mulher, em vez de entrar com o pedido do divórcio, ela entrou com o pedido de alimentos. O que aconteceu? Fomos para a audiência, começamos a conversar, uma audiência que durou nada mais, nada menos que umas 4 horas, tá? E daí a gente entrou em uma conciliação de alimentos e saiu com o divórcio feito. Tranquilo? Nossa, mas como é que você mudou isso? A gente fez um acordo, por meio do acordo a gente mudou o que foi pedido. Tá? Mudando o que foi pedido, nós transformamos a ação de alimentos em uma ação de divórcio consensual e tratou como que era alimentos, como que era a divisão de patrimônio, por quanto tempo ia dar o alimentos, toda aquela situação que a gente imagina foi tratado nesse processo. Então, é possível alterar? Sim. Pode existir interesse entre as partes? Sim, pode existir interesse entre as partes. Lógico, os advogados têm que ser pessoas qualificadas, com compreensão do que está acontecendo e entender que aquilo é o melhor para a parte. Pensando que o advogado está pensando no melhor para a parte e não no melhor para o bolso dele. Tranquilo? Então, coisas simples que a gente acontece. Então, esse é o novo saneamento, assim que acontece. Pessoal, não tem como não falar para vocês como que era o velho saneamento. Por quê? Porque o velho saneamento é a forma com que realmente acontece ainda hoje. Tá? Então, vamos dizer assim, o que a gente chama de despacho saneador, que é essa decisão interlocutória na qual o juiz dá o saneamento do processo, deve ter o quê? Primeiro, resolver todas as questões processuais pendentes. Tá? Então, aquela regularização, todos aqueles argumentos, todas aquelas fases, aqueles institutos que nós falamos na aula até aqui, é a primeira fase do despacho saneador. Tá? Então, um sujeito lá alegou na contestação dele a denunciação da líder da seguradora, é uma questão processual pendente. O juiz tem que analisar se ele aceita aquilo, se não, intimar aquela pessoa para vir para dentro do processo, tem que fazer uma regularização, tem que dizer que é parte legítima, tem que extinguir um pedaço do processo. Então, tudo que é de ordem processual tem que ser resolvido no despacho saneador. Isso é saneamento de processo, sanear, tirar a sujeira, corrigir, reorganizar, fase ordinatória, fase de pôr ordem na casa, ok? Então, primeira fase do despacho saneador é isso, é tirar tudo aquilo que está incompleto, tudo aquilo que não está legal no processo. Tranquilo? Beleza. Funciona assim? Funciona, pessoal. Tem que ser desse jeito. Toda questão processual necessariamente tem que acabar no despacho saneador? Via de regra, sim, no entanto, existem exceções. Por quê? Porque existe aquela possibilidade remota em que uma matéria de ordem processual pode se confundir com o mérito. Puxa vida, como assim, Ed? Dê um exemplo. É aquela situação quando você diz assim, não fui eu. É a alegação de legitimidade de parte. Quando você alega que é parte legítima, tá? A alegação de legitimidade de parte está dizendo que você é ilegítimo. Se você não é parte legítima, você não deve figurar naquele processo. Então, isso é uma defesa de ordem processual, legitimidade de parte. Beleza. Se você alega que não foi você o responsável, isso também se confunde com o mérito da causa, né? Então, você alega, não fui eu, e o cara diz, claro que foi você. Então, você vai ter que partir na fase processual para provar que foi você ou não foi você o responsável. Digamos que o cara está alegando, pedindo uma indenização em função de um ato ilícito, né? E ele diz que você caluniou ele na praça. Você vai dizer, não, eu não fiz isso. Tá? Ele fez sim. Então, essa questão, por mais que seja uma questão de ordem processual, vai depender de prova, pessoal. Tá? Então, nessa situação, nós vamos ter que passar pela instrução processual e a questão processual e a questão de mérito da demanda vão se confundir, no caso de uma alegação, por exemplo, de legitimidade de parte, e o juiz não vai ter elemento suficiente para julgar isso, na maioria dos casos, aqui no despacho saneador, e isso vai se postergar e vai ficar lá para a sentença. Então, eventualmente, em algumas exceções à regra, nós vamos poder dizer que o saneamento vai deixar alguns elementos processuais para serem discutidos pela sentença, tá? Lá no mérito da causa. Por quê? Porque faltam elementos, porque o juiz não consegue. Então, mas normalmente, o que faz? Resolve as questões processuais pendentes. É parte legítima, não é? Falta um documento, não falta. É carente de ação ou não, o juiz tem que resolver tudo, outros argumentos, teoricamente todas as preliminares, com raríssimas exceções,
que são essas que eu acabei de falar, ele deve resolver no começo do despacho saneador. Segundo elemento do despacho saneador, fixar os pontos controvertidos. Tá? Então veio uma história na petição inicial. Normalmente vem outra história um pouquinho diferente na contestação. O juiz tem que ver onde que a história não bate. Onde a história bate, ele diz, isso aqui eu já sei que é verdade. Tá? Isso fica fora. Aonde a história é diferente, e essa diferença gera ou não responsabilidade, essa diferença é o que faz, é o que da questão, em relação à fundamentação fática do pedido, a causa de pedir fática do processo. Então, o juiz vai fixar onde que está a controvérsia. Por que ele fixa a controvérsia? Para definir quais os meios de prova que devem ser proferidos. Então, estão brigando por conta de um acidente de trânsito. O acidente é incontroverso. Tá? O sujeito inclusive diz, não, realmente, eu me desliguei e fui eu o culpado. Então, não é controverso a ocorrência do sinistro, não é o controverso a ocorrência da responsabilidade, mas o sujeito diz assim, nem estragou o carro dele. Tá? Isso que ele fez aí é um absurdo, ele está cobrando um valor absurdo. O que vai ser controverso? Vai ser controverso apenas a extensão dos danos. Tá? Então, isso é comum, porque o processo tem essas situações. Então, dependendo do que é argumentado por cada uma das partes, dependendo da qualidade de cada um dos advogados, tá? A gente vai dizer o que é ponto controvertido ou não. Tá, ok? Então, como que é o despacho saneador na prática? Qual que é a definição antiga do despacho saneador consagrado? O que não pode faltar? Ele tem que, primeiro, resolver todas as questões processuais pendentes. Segundo, fixar os pontos controvertidos, onde que a história dos dois não bate. E segundo, dizer como é que tem que ser provado esses pontos onde a história não bate. Ó, você está alegando isso, o sujeito está alegando aquilo. Prove. Tá? Tem que dar a oportunidade para que as partes provem como é que vão fazer isso. Tudo bem? Então, muda muito? Não muda muito, pessoal. Só que aqui eu estou dando um roteiro para vocês do que necessariamente tem que constar da decisão de saneamento. Tá? Basicamente é isso, pessoal. Vejam que aqui entre saneamento novo e saneamento velho, o que muda é que lá é mais retórico, né? É mais simbólico. E aqui eu dou para vocês necessariamente o que tem que constar de forma absoluta do despacho saneador. Tudo bem, pessoal? Tranquilo? Né? Hoje, infelizmente, né, eu vou dizer para vocês, não deu certo a aula online. Eu considero que esse é um tema assim, bastante importante. Já deixo de antemão aberto para vocês, para a gente rediscutir isso. Vou tentar fazer isso em uma aula online, rediscutir esses elementos. Peço para que vocês assistam isso com cuidado, vejam, né? E deem uma estudada, porque a gente precisa deixar esta questão do julgamento conforme o estado do processo, a fase originatória, a fase de saneamento, o que é um despacho de saneamento, o que é o julgamento antecipado, o que é ou não a aplicação dos efeitos da revelia, como ocorre a especificação dos meios de prova a serem produzidos no processo, são coisas assim fundamentais que vocês precisam saber de cor e salteado para poderem pensar em acompanhar um processo judicial. Então, são elementos básicos, assim, que, apesar de ser rápida, ser uma apresentação relativamente simples, né? Eu já estou falando há 1 hora, numa aula gravada, né? E é um elemento muito importante. Então, vejam isso, pessoal, e eu pretendo retomar este assunto e rediscutir todos esses argumentos em uma aula não gravada, para que vocês tenham a oportunidade de perguntar tudo aquilo que for pertinente, tá ok? Estou colocando aqui para vocês, pessoal, um negócio de um pouquinho que seria uma atividade. Então, nós temos um volume considerável de matéria que a gente precisa de uma série de atividades. Na verdade, nós temos vários pontos, né? E por isso eu já estou colocando, a partir da aula de hoje, uma atividade valendo 250 pontos para que vocês realizem isso por meio de um formulário. E estou mandando para vocês o link. Peço para que vocês façam para que a gente consiga ir completando a nossa avaliação continuada. Tudo bem, pessoal?
Estou à disposição dos senhores, no que precisar, fiquem à vontade para entrar em contato comigo, mas a aula de hoje era isso. Um abraço, tudo de bom, até a próxima.